inspirar, né? Eu estou distante de vocês, É. né? Vamos virar. Estão muito distantes, né? Mulher, tá para vendendo. Cadê nada para vender? Eu tô vendo aqui, eu já tô vendo aqui quem é que eu chamo para fazer a leitura. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, casa de aprendizado. Costumo dizer que aqui, cada vez que a gente vem, a gente aprende um pouquinho, né? É uma aula mesmo que a gente tem. E para darmos início, e tomarmos muito o tempo do nosso palestrante, Cláudio, estava com saudade, Cláudio, morrendo de saudade de todos. Mas das palestras, a gente sente muita falta, né? Então eu vou pedir a nossa querida Ruth para fazer a leitura do sinal verde para a gente. Ver qual é a lição que vai nos trazer hoje. Boa noite. Boa noite. Chefia e subalternidade. Não olvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe. A melhor maneira de reverenciar a quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. Quem administra, efetivamente, precisa da colaboração de quem obedece. Mas, se quem obedece necessita prestar atenção e respeito a quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece, a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança. Orientar é devotar-se. Aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. Um chefe não tem a obrigação de revelar ao subordinado os problemas que lhe preocupam o cérebro, tanto quanto o subordinado não tem o dever de revelar ao chefe os problemas que porventura carregue no coração. A mensagem do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, o item 16. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Bom, é que eu estou com uns pontos aqui. Certo. Estou esperando ali o seu Jurandir para fazer a prece. Por favor, seu Jurandir, o senhor pode fazer a prece inicial? Obrigada. Divino Mestre Jesus, louvado seja sempre o vosso santo nome, pois aqui estamos reunidos, procurando conhecer mais e mais o vosso Evangelho de amor e caridade. Nós sentimos, Mestre amado, que a vossa presença, mais do que nunca, é necessária para todos nós, não só nesse recinto, mas em todos os lugares onde exista a necessidade de paz, de fraternidade. E assim, nós rogamos a vós que, através dos vossos emissários de luz, nos ajudem a todo momento em que tenhamos oportunidade de fraquejar. E com a ajuda da nossa mentora, Joana de Ângeles,
nós teremos, com certeza, esse ambiente de bondade e de futuro para o nosso espírito. Que a vossa paz esteja conosco hoje e sempre. A permissão do nosso Pai Todo-Poderoso, nossa Mãe Maria Santíssima, a mentora dessa casa, Joana Bianchi, damos por iniciado a reunião dessa noite. Muita paz para todos. Nosso palestrante da noite, Cláudio, para quem não conhece. A melhor parte é que a gente pode tirar a máscara. É mesmo, né? Boa noite, gente. Tô assim, viu? É porque eu tenho rinite de subir a ladeira e a máscara atrapalha, né? Realmente, a gente tava com saudade. Gente que trabalha nesta casa. Eu já perdi a conta do que eu cheguei, não lembro. Mas a gente sente falta. Tivemos nossos estudos online, começamos na quarta-feira pelo YouTube, aí alguém deu a ideia da gente fazer pelo Zoom, aí enfim, descobrimos o Google Meet, porque permite a interação. Né? No YouTube só era o pessoal no chat e mesmo assim eu não conseguia interagir com o pessoal. E aí nós começamos. Lembrando, por exemplo, no mês que vem, no dia 20 de outubro, que é uma quarta-feira, é o aniversário de fundação da casa. E aí nós teremos uma palestra que esta assim será via Google Meet, pelo YouTube, com o grande palestrante Orson Peter Carrara, lá de São Paulo. Depois a gente vai dar todos os detalhes, não vai ser aqui presencial. E graças a Deus que nós temos essas ferramentas. Mas, enfim, sentimos falta desse encontro. Não só nós espíritas, nossos irmãos evangélicos, católicos, umbandistas, nossos irmãos do candomblé, de diversos cultos, sentiam essa necessidade que tem uma expressão muito conhecida de nós, que é o calor humano. Né? A presença, o contato. A gente chega aqui louco para conversar demais um com o outro. A gente precisa se policiar, né, Ruth? De repente a gente quer falar em 10 minutos coisas... E olha que eu, Ruth, Érica e Fátima, que somos da direção, tem hora... Hoje nós passamos mais de 10 ou 15 minutos, sei lá, só na direção, no grupo do WhatsApp, resolvendo alguns assuntos. A gente conversa muito, mas a gente sente essa ausência. E semana passada, nós tivemos a nossa palestra de abertura, a nossa querida Ruth, que nos honra ser a fundadora da nossa casa. Não é toda casa que tem isso, né? Tanto ela quanto Flávio, o esposo que está cuidando da neta, para poder ela estar aqui, que são fundadores desta casa. Hoje, gente, o tema, nós estamos seguindo o Evangelho, caiu alguma coisa aí, o Evangelho, e nós temos o capítulo 7, que é aquele famoso capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós pegamos hoje o item do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que é preciso entender por pobres de espírito. Eu vou ler aqui o texto do Evangelho, a mensagem do Evangelho de Jesus, e para não ficar muito cansativo, tá lendo muito, eu destaquei alguns pontos mais importantes. Eu vou fazer feito o Ruth, né? Tarefa de casa, todo mundo lê em casa o seu, fazer um estudo, uma pesquisa, uma análise, porque Espiritismo é leitura, é estudo. E aí nós temos um trecho bem pequenininho do Evangelho de Mateus, quando ele diz assim, na verdade Kardec sai dividindo, né, as bem-aventuranças, que é um dos trechos, são chamados por muitos de o poema do Evangelho. Você começa a ler as bem-aventuranças, você fica assim extasiado com as promessas que Jesus ofereceu à humanidade. A humanidade é que entendeu um pouco errado algumas coisas e quer que essas promessas sejam materiais. Esquecido daquela lição de Jesus, olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu. E aí Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 3 diz o seguinte, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós sonhamos sempre com esse reino dos céus, cada um à sua forma. Né? Você pega lá os antigos nórdicos, acreditavam que o reino dos céus, ou Valhalla, não lembro a pronúncia correta, seria o chamado Campos Elíseos, um local onde eles beberiam leite e mel no crânio dos seus inimigos mortos. Tanto que a mitologia nórdica, os deuses perguntam um ao outro, quantos guerreiros você matou, quantos crânios você tem? Olha que coisa linda, né?
suave, delicada, fazia parte do contexto deles. E nós recebemos de Jesus uma mensagem sublime. Quem tiver oportunidade, leia o livro Paulo e Estevão. Me veio à mente agora, não tinha nada a ver aqui de eu incluir o livro. Eu não ia incluir esse livro aqui, mas quem tiver oportunidade, leia o livro Paulo e Estevão. Especificamente, se quiser ir direto ao que interessa nesse trecho do Reino dos Céus, vá até o final do livro. Leia o livro todo, que é maravilhoso. É um trabalho histórico de Emmanuel impressionante. Mas vá até o final do livro, quando o apóstolo Paulo é degolado e desperta na vida espiritual. Ponto. Não vou dar mais spoiler. E aí eu peguei alguns trechos, como eu disse, eu não vou ler aqui tudo, para não ficar muito cansativo, porque eu trouxe algum material para a gente expor, trocar, se possível, algumas ideias no curto tempo que nós temos. Primeiro, gente, eu gostaria de ler para vocês uma mensagem do Espírito Emmanuel. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, que tem a ver com o que nós vamos passar hoje. O título da mensagem é Transitoriedade. Está no item 72, capítulo 72 do livro Caminho, Verdade e Vida. E ele sempre começa esses livros, essas mensagens, com um trecho bíblico, que hoje é Hebreus, capítulo 1, versículo 11, do apóstolo Paulo, não é? Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa velha, envelhecerão. E aí Emmanuel discorre o seguinte: fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos valores falsos do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão um dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. É um fato. Nós vemos as pessoas enlouquecidas pelo ter. Nada contra, gente. Perfeitamente justo que nós possamos comprar nossas coisas, usufruir dos bens da terra. Tá? Até no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec analisando essa questão, quando muitas pessoas imaginam que para ser religioso, para voltar-se para Deus, para ser espiritualizado, eu tenho que me afastar de todos os bens terrenos, de todo o usufruto dessa. Não. O problema é o apego. O problema é o desespero por ter essas coisas. E o mais grave, que muitos, para ter esse poder, esses bens, passam por cima dos outros. Não existe. Ruth falou semana passada uma coisa muito interessante. Ela repetiu isso várias vezes. Deus não castiga. Deus não castiga. É lógico que a gente encontra em vários textos, até nos textos de Kardec, a expressão castigo, que deve ser contextualizada à época. Deus estabeleceu leis eternas e soberanas, perfeitas, absolutamente perfeitas, porque fazem parte do contexto da obra divina. É quando Kardec analisa os atributos da divindade que ele coloca: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, o infinito em todas as perfeições. Então ele estabeleceu leis perfeitas, absolutamente perfeitas. Tudo que eu faço, a curto, médio e longo prazo, de bem ou de mal, vai repercutir na minha vida espiritual a curto, médio ou longo prazo. Não tenha dúvida disso. Eu não acredito, não tem problema. Deus não pediu nossa opinião para construir e distribuir as leis universais. Deus não precisa da nossa opinião para reger o universo.
Embora muitas pessoas costumem usar aquela expressão, se eu fosse Deus, né? Se eu fosse Deus. Então as leis eternas regem-nos os destinos. E nós temos em nossas mãos um instrumento, uma ferramenta poderosíssima que nós fazemos mau uso, que é o livre-arbítrio. Eu gosto muito de filme de comédia. Tem um filme que muita gente aqui, se não assistiram, alguns devem ter assistido. Aquele filme de comédia com Jim Carrey, O Todo-Poderoso. Quem já assistiu esse filme? Já. Né? Eu morro de rir com aquele filme. Mas tem um momento que é filosófico nele. É muito engraçado quando ele olha para a ex-mulher, né, e aponta assim as mãos e diz, me ame, e ela está ficando louco. E Deus aparece para ele e diz, eu não consigo fazer com que ela me ame. Ele diz, tá aí o segredo do universo, meu filho. Livre-arbítrio. Nem eu posso interferir no livre-arbítrio de ninguém, lá no filho. A realidade é que nosso livre-arbítrio ele não é absoluto. Ele é condicionado. Chega um momento, como um pai e uma mãe faz com seus filhos. Tolhe-se o livre-arbítrio quando ele pode nos levar a diversos problemas. Mas se eu não parar aqui, eu vou entrar numa questão sobre suicídio, né, que nós estamos no mês. Já ia falar de suicídio. No setembro amarelo, que por falha minha, não nossa, minha, eu devia ter colocado as palestras sobre esse tema, mas tudo bem. E aí eu trouxe, como eu prometi a vocês, eu peguei alguns excertos do texto de Kardec. E a gente vai pontuar com alguns textos do Livro dos Espíritos. Copiei de Ruth, viu? Que ela só trouxe Kardec semana passada, da Revista Espírita, e é assim que tem que ser, nós estamos na Casa Espírita. A essência, né? É essência. E aí, os pequenos pontos aqui, gente, eu não vou ler tudo não, só dar os tópicos pra gente. Por pobres de espírito, Jesus não entende baldes de inteligência. Tem gente que pensa isso, né? Mas os humildes, nem tão pouco pobre. Não é porque esse cidadão é pobre, porque ele é humilde. Não é porque ele é rico que ele é extremamente orgulhoso e vaidoso. Nós vamos ver daqui a pouquinho, nós vamos analisar duas mensagens de dois espíritos, que são impressionantes. Tanto que se diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Esse é o primeiro ponto. Mais uma vez a palavra humildade, que não podemos confundir com subserviência. São coisas totalmente diferentes. Tem pessoas que já me disseram assim, não dá para fazer o que Jesus ensinou não. Esse negócio está se abaixando, Jesus não ensinou ninguém a se abaixar. Tanto que o Evangelho de Jesus tem expressões, tem lições impressionantes. E uma que eu gosto muito de ler, quando ele diz assim, sede mansos como as pombas, o símbolo da pureza, da paz, mas prudentes como as serpentes. Que quando você vê a serpente, você já se preocupa, você fica assustado. Vejam que a filosofia, não estou falando de religião agora, a filosofia por trás dessa frase de Jesus, desse ensinamento de Jesus. Não sejam tolos, não sejamos bobos. Seja o nosso falar, sim, sim, não, não. Tem as duas expressões. Sim e não. Porque tem pessoas que só sabem dizer sim e sofrem na vida. Tem aqueles que só querem dizer não, sofrem na vida. Mas nem sempre o não é agradável, nem sempre o sim é benéfico. Não é verdade isso? A gente que é pai e mãe, a gente diz sempre sim para os nossos filhos. Quantas vezes nós dissemos um não doido para dizer um sim, com um aperto no coração? Quem não tem filhos, geralmente pensa diferente, né? Isso é besteira. Eu lembro de muitas pessoas dizer assim, quando eu era adolescente, Cláudio, eu dizia, jamais vou fazer o que o meu pai e minha mãe fazem. Aí quando casa ou quando tem filhos, que vai tomar conta dos filhos, primeira coisa que faz, o que é? Fazer pior do que os pais faziam, né? Aí vem o avô e a vovó, que eu digo que avô e avó na reencarnação, na preparação da reencarnação, recebeu o mapa reencarnatório e diz assim, como pai e como mãe, rigoroso, militar. Como avô vai estragar tudo, tá? Vai fazer tudo o que os netos quiserem. Se prepare que essa é a realidade. Mais adiante tem um outro pequeno trecho. Kardec fala dos orgulhosos. Consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Gravem esse trecho. Não é que isso lhe esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não podem colocar-se. Eu lembrei agora de eu não estava aqui, porque as duas mensagens que eu trouxe é desse mesmo livro, Céu e Inferno, perdão, uma delas é do Céu e Inferno, a outra é do Evangelho,
Mas tem uma mensagem de um espírito no livro Céu e Inferno, na segunda parte dos exemplos, que é Le Pont Marie. Eu não sei a pronúncia em francês. E Kardec bota um subtítulo assim, Castigo pela Luz. O que foi que aconteceu? Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, estava se estudando a perturbação espírita que acontece com toda pessoa quando desencarna. Todos nós, quando fecharmos nossos olhos físicos, vamos ter um pequeno momento ali de perturbação mesmo, sem saber. Vou dar um exemplo. Quando você acorda de um sono bem pesado, de sopetão, você não sabe se está acordado, onde é que você está, quem sou eu, de onde eu vim, nem para onde eu vou. Né? Você acorda procurando acender a luz do quarto, de repente você olha assim, começa a se localizar, eu estou no meu quarto, estou na minha cama. Então imagine que você desencarna, é mais ou menos assim. Essa perturbação dura de alguns segundos a séculos. E vai depender de como cada um construiu sua vida. Não é? E aí vem a comunicação de La Pommeraye. E ele já chega pegando pesado. Vocês estão malucos? Que conversa é essa? Que perturbação? Que... De jeito nenhum. Eu estou plenamente consciente que eu morri. E aí tem um momento lá no meio da mensagem que ele diz assim, eu odeio esta luz que me atravessa. Ele quer simbolizar com isso que nada para ele, foi o único caso, gente, que eu peguei, eu pesquisei tudo, e a gente foi fazer o estudo da quarta-feira, eu não lembro qual foi o estudo agora, eu saí pesquisando, eu mandei nos grupos de WhatsApp que eu tenho, saí pesquisando se tinha outro caso de um espírito que desencarnou, vou dizer assim, tem uma expressão que todo mundo ri, né, quando alguém fala assim, fulano foi dormir e acordou morto. Mas no meio espírita tá certo, né, ele foi dormir e acordou morto, ele acordou, abriu os olhos, estou morto, né? Desencarnei. Estou plenamente consciente disso. Aí diz a Kardec, não existe perturbação não. Eu estou plenamente consciente. Mas por que Le Pont Marie passou por isso? É que ele era ateu. Passou a existência inteira dizendo que Deus não existia, que morrer, caiu na cova, acabou, o mundo acaba por ali. E aí, por isso Kardec chama de castigo pela luz. Ou seja, o orgulho dele não admitia ter que reconhecer aquilo. Eu sempre falei uma brincadeirazinha que eu fazia nos estudos, aqui nas palestras, da síndrome da lata de areia. Quem já assistiu, no grupo de estudos eu já falei, mas quem não conhece, é um fato real. Isso é uma brincadeira que o cara faz assim, alguém vinha passando, dois amigos, viram lá um monte de areia no chão. E um deles disse, nossa, deixaram um monte de areia aqui. O amigo fez, é água. Ele tá maluco? Areia? Isso é água. Derramar água. Bicho, isso é louco, isso é água. Não é água, isso é areia. Isso é água. Aí o amigo, agora eu vou te provar que isso é areia. Pegou a areia e jogou na cabeça dele assim, bem muita areia, né? Ele, droga, você me molhou todo. Nem assim ele admite que aquilo é areia. Então tem pessoas que são assim. La Pommeraye era um desses, tinha essa síndrome e sofria com isso. Então imagine o orgulho, não só nessa situação, de muitas pessoas, que é o que nós vamos ver adiante. Forçoso, aqui o importante aqui também, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem, e é lá que seus olhos se abrirão e vão reconhecer seu erro. Gente, muitas pessoas perguntam assim, por que é que vocês espíritas não querem convencer ninguém? Porque não nos interessa convencer ninguém. Elas vão se convencer por si mesmas. Todo mundo vai desencarnar. A gente não gosta de usar a palavra morrer, né? Todo mundo vai desencarnar. Tinha aquele médium, isso é um fato, isso é um caso real, ele tinha pavor de espíritos. Era médium, mas tinha medo de ver os espíritos. Não queria falar de mundo espiritual, era uma coisa terrível. Desencarnou. E foi um desencarno suave, porque apesar disso ele era uma boa pessoa. E no mundo espiritual ele acorda, começa a despertar no colo da mãezinha dele. Ele tinha pavor de espírito, gente. Quando ele viu a mãezinha, ele disse, mamãe, eu sou médio vidente agora. Ele disse, não, meu filho, você desencarnou. Está junto de mim agora. Tal era o medo que ele tinha de espíritos, falar de morte. Eu lembro de uma espírita lá em Recife, coordenadora de juventude, que ela dizia o seguinte, quando eu era, antes de ser espírita, um filhinho de 2 anos para 3, se eu não passava em rua que tinha funerária. E se eu esquecesse e passasse, com minha filhinha, eu metia a mão nos olhos assim, não filha, não pode olhar não. E vocês sabem como é criança, né, gente? Você tapa olhos de criança para ela não ver alguma coisa, ou não vai ali, ou não vê esse filme, ou não abre esse livro, ela não tem para onde. E ela puxava a mão, ela dizia, não, puxava a minha mão, o que é, mamãe? Deixa eu ver, mamãe. E ela dizia, eu não sabia o mal que eu estava fazendo na minha filha.
Até um dia que ela viu, que é isso, mamãe? Pronto, agora eu vou ter que dizer o que é um caixão. Aí ela se tornou espírita, começou, porque você vem do centro espírita, se você tem medo da morte, sinto muito, você vai ouvir falar de morte aqui. E aí hoje eu passo nas portas das funerárias junto com minha filha e não tem problema nenhum. Aí muitas pessoas dizem, não, Cláudia, é porque eu vou estar ali. Não, é seu corpo. Mas eu já vi relato de gente que ficou presa ao corpo quando morreu. Aham. E você é uma dessas pessoas tão apegada assim, que não quer deixar o corpo físico? Deixa o corpo para a família. Ela é que vai ter que se livrar, gente. Você não vai pagar a conta de funerária, você não vai fazer nada. A família vai ter que se virar com você, com o seu corpo. Então se desapegue agora. Ah, é porque é tão difícil, né? É, ninguém falou que era fácil. Nós construímos esse vício durante séculos, diversas encarnações, mas todos nós vamos voltar para a vida espiritual. Bastou uma coisinha desse tamanho, não foi? Já vão mais de 4 milhões, né? Se não me falha a memória. Uma coisinha invisível, não dá nem para ver. Mais de 4 milhões e meio. Mais de 4 milhões. E isso não foi nada perto da peste negra, que assolou a Europa, gente. 1/3 da humanidade desencarnou em 2, 3 anos, eu acho, né? 6 anos. 1/3. E não tinha vacina. A ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Vou dar uma pressinha aqui. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que afastam dele. Existem pessoas que elas são tão profundamente orgulhosas que elas têm um Deus particular. Há aquelas que acham que o orgulho é uma virtude. Ela olha para você assim, só, como é que você está? E você já se sente... Eu lembro um dia lá no meu trabalho, não vou citar nome, por uma questão de ética, um cidadão me procurou, o oficial de justiça precisava atendê-lo, e ele o parente dele me conhecia, mandou me procurar, um negócio que não era nem no meu setor, né? E aí ele chega para mim, você é que é Cláudio, né? Assim, pois não, fulano de tal pediu para falar com você. Eu, sobre o quê? Ele me falou rapidamente, aí nisso chegou o oficial de justiça e disse, não, seu fulano, não é com o Cláudio, não é comigo. Daqui a pouco ele atende. Aí ele virou-se para mim e disse, qual a sua família? Eu olhei para ele e fiz, o senhor não conhece minha família. Sim, mas de qual das famílias de Garanhuns o senhor conhece? Eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Aí como meu pai tem um sobrenome Ferreira, me deu vontade de dizer, meu pai é um Ferreira Costa da vida. Eu disse, não, mas o senhor não conhece meu pai, nem conhece minha mãe. Ah, é? Eu já fui um dos homens mais ricos desta região. Eu, nossa. Ainda estava um pouco ali, encruada aquela coisa de ser a pessoa poderosa. Né? A primeira pergunta foi, quem é a minha família? Já pensou se eu dissesse, eu sou herdeiro da família Gutenberg de Albuquerque Silva? Ele ia dizer, nossa, pelo nome imponente. Deve ser muito importante, senão inventei agora. Tem pessoas que são assim, gente, o Deus delas é o orgulho. E aí a decepção dessas pessoas ao chegar na vida espiritual. Eu estou me coçando para não pular para a mensagem, para vocês verem como é impressionante o sofrimento de quem é tão orgulhoso, vaidoso, invejoso, ambicioso. Tudo terminar nessas situações. O Kardec coloca uma coisa interessante, o ciumento, o invejoso, ele nunca está em paz. Ele está sempre numa febre constante. Ele não quer admitir que alguém possa ser melhor do que ele em alguma coisa. Então, se alguém consegue algo, é aquela situação, a medida de nosso equilíbrio espiritual. Se eu fico feliz porque alguém está feliz, porque alguém conquistou algo que eu ainda não conquistei, eu não tenho condições de conquistar, que coisa boa, eu estou melhorando. Mas se eu começo a olhar e me perturbo com isso, se eu me perturbo com a felicidade alheia, eu tenho um problema. E sério, eu tenho que procurar resolver. E aí, gente, eu trouxe uma lembrancinha para quem já leu André Luiz. Por favor, não vamos falar do filme, tá? O filme peca muito, é muito bom, mas falta muito, está muito aquém do livro. André Luiz na Terra foi médico. Para quem conhece, já ouviu o filme, já leu o livro, né? André Luiz foi um médico. No mundo espiritual, ele não passou de um mero assistente de uma enfermaria. E ele chegou com aquela vaidadezinha dele, né, pedindo ao ministro que ele queria trabalhar em nosso lar. E o ministro olhou e disse, você está querendo trabalhar como médico aqui, meu filho. Mas um simples assistente aqui tem conhecimentos que você não chega nem perto. Você na Terra era um excelente médico, conhecia o corpo físico. Aqui você tem que conhecer a alma. E lá vai o coitado de André Luiz ajudar Narcisa nas câmaras de retificação, limpando o chão.
E foi a melhor coisa para ele. Eu lembro daquela menina, Joselma Coelho, né? Ela faz uma palestra, Joselma Coelho, para quem não conheceu, conviveu assim, íntima com Chico Xavier. É uma pessoa muito conhecida no movimento espírita. E ela contou numa palestra que foi participar de um evento, acho que foi em homenagem a Chico. Viajou pra caramba, gente, cansada. Chegou no centro espírita, um centro enorme, um auditório enorme. Quando ela chegou, né, esperou que a menina que estava no centro fazendo a limpeza, que era trabalhadora também, fosse: "Ô, Joselma, que bom que você chegou." Ela disse, quando entrou, a primeira coisa que a irmã fez: "Joselma, pega aqui o pano para me ajudar a limpar as cadeiras." Aí ela disse que bateu um negócio assim, ela disse: "Mas limpar a cadeira? Eu viajei tanto para limpar a cadeira." E ela é médium. Aí ela ouviu uma vozinha assim: "Limpe as cadeiras em nome de Jesus com amor e dedicação, porque todo o trabalho é parte do trabalho de Jesus." Aí ela se virou-se assim: "Ai, como é maravilhoso limpar as cadeiras, que as pessoas vão sentar para ouvir Jesus. Que coisa maravilhosa, até com as cadeiras, minha irmã." Assim, deram um puxãozinho de orelha, como se diz, né? A mentora ou mentor, eu não sei quem é. Gente, eu quero trazer umas referências aqui do Livro dos Espíritos, tá? Que é a nossa obra básica. Eu peguei uma sequência de questões. Primeiro, na lei de adoração, na questão 654, que Kardec pergunta assim: ó, tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Você já viu isso? Né? Eu lembro de um amigo, eu tenho um amigo que é espírita, e nós temos um amigo em comum que é de determinada religião. Por respeito, eu não vou falar aqui o nome. Aí ele disse assim: "Cláudio," ele chegou para mim e disse: "Eu estou salvo, meu lugar no céu está garantido." E se você está no inferno. Eu lembro, eu sou novo, eu sou da época do bate-papo chamado Mirk, viu? Por aí você já tem ideia. Acho que ninguém aqui sabe o que é isso, é bem antigo. É bem antigo. Quando eu falo essas coisas, minha filha olha para mim e diz: "Pai, tu é velho, hein?" Século passado, cara, pelo amor de Deus. Eu batia muito papo em salas espíritas. Eu nunca esqueci de um rapaz que dizia assim: "Quando eu estou conversando com você, o Espírito Santo de Deus está entre nós dois." Eu fiquei, enchi o peito. Por que isso? Porque você é espírita e eu não sou. Eu seria arrebatado. E os espíritas talvez tenham uma chancezinha. Nossa! Vejam a colocação do cidadão. Ele botou, disse que o Espírito Santo de Deus estava entre eu e ele, para que eu não, sei lá, o convertesse, contaminasse. Eu lembrei de uma pessoa que chegou para mim, uma vez na época que eu era no Deus, Amor e Caridade, disse assim: "Vocês fazem lavagem cerebral no passe?" Gente, meu lado inferior quase falou de dizer assim: "Nós não usamos shampoo no passe." Usa lá embaixo. Né? Aqui usa lá embaixo, né? Fátima dá o curso de cabeleireira, aí realmente ela lava a cabeça do povo aqui, viu? Sai todo com a cabecinha lavada, uma lavagem capilar, não cerebral. Aí eu disse: "Não, nós, se fosse assim, Garanhuns era uma cidade espírita, porque os centros espíritas viviam passando centenas de pessoas, e vivem passando." E aí Kardec pergunta, nessa lei de adoração, e a resposta dos espíritos: "Declara-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo." Vocês já viram alguém assim? "Ainda uma vez vos digo, até ele," até Deus, "não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração." Na questão 886, a famosa questão que a gente brinca que é assim, BIP 886. Por quê? Que a pergunta é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade ensinada por Jesus? BIP, benevolência, indulgência e perdão. Essas três. E aí eu não vou ler a resposta, porque eu já tenho a resposta. Vou colocar o comentário do Kardec. Quando ele fala de benevolência, indulgência, perdão, a verdadeira caridade, ele diz o seguinte: que isto nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente como quem entende que não precisa preocupar-se com ela. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um mendigo, eu não lembro se foi em São Paulo agora, que ele foi pedir uma comida na porta e alguém deu comida de cachorro. E ele, com aquela comida de cachorro, dizendo: "Eu só queria um pouco de comida porque eu estou com fome." Ninguém quer julgar ninguém aqui.
Mas se a gente se coloca no lugar do outro, como ensinou Jesus, faz ao outro o que tu queres para ti. Alguém gostaria de estar com fome e receber como é que se diz, ração para cachorro? Talvez a fome faça ele comer, porque eu lembro quando eu era garoto, meus 9, 10 anos, quando teve uma seca terrível aqui no Nordeste. Essa última seca que teve foi Palhinha, perto dessa seca que eu vivenciei. E no sertão, quando você andava para o interior, calango, lagartixa, socóia, todos esses bichos não saíam de suas tocas, porque as pessoas pegavam para comer. Porque a fome faz a pessoa comer, leva ao desespero. Então como é que alguém... gente, isso é alguém que se afirma cristão. Como é que alguém faz uma coisa dessas? Além de dar o alimento errado, humilhou. Colocou essa pessoa no mais baixo, na mais baixa condição. Você não vale nada, merece a comida de um animal. Com todo respeito e amor que tem animal, porque lá em casa é quase um zoológico. Né? A gente que tem bicho em casa sabe como é. Então é só a gente lembrar da lei de Jesus, do ensinamento dele. Fazer para o outro o que eu quero para mim. O que é que eu quero para mim? É difícil entender isso. Mas parece que a humanidade ainda não entendeu. É mais fácil, já ensinava Kardec, é mais fácil a gente se ater às normas exteriores, às regras exteriores, né? Eu vou decorar o livro dos Espíritos todinho, todas as questões, pronto, sei tudo do livro dos Espíritos. Mas o que é que me serviu se eu não melhorei alguma coisa? Se eu não fui capaz de me desfazer de algo que me apegava tanto para o meu próximo? E até daquilo que, como diz os Espíritos, né? Rico, dá do teu necessário, que já é supérfluo. Gente, eu fiz campanha do Quilo aqui com a juventude, todo esse bairro de Heliópolis. E nós só recebíamos mais doações no lado pobre do bairro. No lado que a gente chama rico, ou melhor aqui ao lado, só os espíritas e conhecidos é que já estavam com a mesinha com água, um suquinho e as doações. Eu aprendi a falar com a tal da secretária eletrônica, eu não sabia usar aquilo, não aprendi. Apertar ali, eu vi muitas pessoas, tem não, tem não, tem não, tem não, tem não. E eu vi pessoas jogarem comida fora e dizendo, tem não. Então é complicado quando a gente vê a humanidade sofrendo e nós é que estamos criando essas dores constantes. Não são os outros, a culpa não é dos outros, a culpa é nossa. Porque nós ainda não absorvemos na íntegra o ensinamento de Jesus. E aí ele coloca isso, né? Apresente-se uma pessoa rica. E as pessoas... tem um colega meu que ele é muito moleque lá no trabalho. Toda vez que chegava alguém, ele dizia assim, procure doutor Cláudio. Aí a criatura já chegava lá, doutor Cláudio. Eu disse, não sou doutor, meu filho, pelo amor de Deus. O moço ali disse que sou era, isso não é que ele está com molecagem. Você bota um doutor na frente, a pessoa já se assusta. Um DR, né? Não vai alguém liga para mim aí, doutor Cláudio. Meu amigo, quem disse ao senhor que eu sou doutor? Eu não sou doutor não. Ah, me desculpe pelo amor de Deus, também não precisa exagerar. Viu? É que eu não sou doutor não tem nem nível superior para o senhor estar me chamando de doutor de alguma coisa. Eu sou um servidor aqui do setor, o que é que o senhor está precisando? Mas as pessoas chegam porque acham que se tratar assim, vai ser melhor atendido, quando a obrigação é ser atendido, independente de seja quem for. Eu vi uma atitude de uma juíza impressionante, que ela chegou em um órgão para ser atendida e estava lá sentada na fila esperando quando o outro servidor chegou e disse, doutor, o que é que a senhora está fazendo aqui? Ele se esperando ser atendida como qualquer outra pessoa. Aí foi falar com um colega e disse, você não viu aquilo a juíza não? Está escrito na testa dela? Aí ela levantou e disse, amigo, aqui eu sou cidadã como qualquer outra, mas se eu estivesse como juíza, eu sei aprender a tratar bem as pessoas. Aí ele baixou. Né? São casos raros. Na questão seguinte, nós temos aqui, questão 918, para a gente meditar um pouco. Por quais indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele lhe levará ao espírito na hierarquia espírita? Da perfeição moral, né? Lembra o que Jesus disse? Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Aí as pessoas, sim, mas como é que faz isso, Senhor? Não é só seguir os mandamentos, coisa simples, ama o teu próximo, ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo a ti mesmo. Aí vem o inteligente e mas quem é meu próximo? Aí ele conta aquela parábola maravilhosa, né? Do bom samaritano. Quem somos nós na parábola? Fica a pergunta, quem somos nós na parábola? Na dúvida? E aí os Espíritos dizem a Kardec o seguinte,
o Espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Para a gente chegar, todos nós vamos voltar para a parte espiritual. Eu sei que ninguém quer voltar agora, né, nesse minuto, ninguém aqui quer desencarnar. Daqui a 10 anos, ninguém quer. Ninguém nem quer saber quando vai voltar. Não é isso? Ninguém quer saber. Mas nós vamos voltar, gente. E quando você vai viajar para algum lugar, eu nunca fui para o exterior, mas quem vai para o exterior faz um monte de pesquisa, o idioma, a cultura, o que é que pode, o que é que não pode. Nós vamos fazer com certeza uma viagem de volta para a nossa casa, porque aqui nós estamos de passagem, mas muitos de nós estamos de malas vazias. Muitos, e não são poucos, são bilhões de almas de malas vazias. Alguns poucos é que chegam com as malas recheadas de virtudes. São pessoas que passaram desconhecidas por aí. Tem um professor que ele fez uma experiência interessante, um doutor na universidade aqui de São Paulo. Ele estava fazendo um trabalho, ele se vestia de gari, ia para a rua, ia para a universidade, passava, doutor fulano, aí ia lá, trocava de roupa, descia como gari. Ele nem existia, um homem invisível. E ele disse que os garis mesmo ficavam olhando para ele, sabiam que ele era um doutor, porque ele tinha se identificado, e faziam umas brincadeirinhas com ele, sabe? Davam certas coisas para ele comer, foram tomar um suco, pegavam uma lata lá no chão mesmo, a gente estava aqui, doutor, vamos ver se ele tem coragem. Eles tomei o suco naquela lata suja, que eu não sei nem o que ele passou ali. Aí voltava para a universidade e entrava, ninguém viu o gari. Ia lá, trocava de roupa, botava o paletó, a gravata, quando ele saía, doutor fulano, como está o senhor? Ele não me viu aqui passando. E aí, gente, nesse livro de André Luiz que Ruth leu aí, Sinal Verde, no capítulo 34, Sugestões do Caminho, tem uma expressão de André Luiz que é maravilhosa. Quando ele diz assim, a humildade é um anjo mudo, não fala. E quando a gente desenvolve a humildade mesmo, a gente não quer que ela apareça. Há uma luta assim, né, do nosso ego, nossa vaidade, com a humildade, porque é uma velhinha ali bruxuleante, lutando diante de um furacão. Mas à medida que ela vai se desenvolvendo em nós, a gente começa a perceber que quanto menos eu aparecer, não tem jeito. A humildade irradia naturalmente, como Jesus irradiava. E agora, gente, deixa eu mostrar a vocês, a gente fazer uma análise de duas mensagens, de dois espíritos. Uma está aqui no livro Evangelho. Todas duas falam de humildade e das consequências da ausência dela ou da presença dela no mundo espiritual. Tá? Eu resumi o máximo que eu pude. A mensagem está aqui no livro do Evangelho da Rainha de França. Eu tentei localizar qual foi essa rainha, porque tiveram várias rainhas, né? Várias rainhas mães, e não consegui identificar qual foi. Que está no capítulo 2 do Meu Reino Não É Deste Mundo, que é no item 8. Aí os pontos principais dessa mensagem da Rainha de França, quero dizer o seguinte: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Ela já começa dizendo que na terra foi muito orgulhosa. Que trouxe eu comigo da minha realeza? Nada, absolutamente nada. Essa é a Rainha de França. E como para tornar mais terrível a lição, nem sequer me acompanhou no túmulo. Rainha entre os homens, como rainha eu esperava entrar no reino dos céus. Com toda a pompa e circunstância. Não é isso? Aí ela diz o seguinte: que humilhação, quando vi, em vez de ser recebida como soberana, vi acima de mim aqueles que tinham que se ajoelhar aos meus pés, a quem me cabia ajoelhar-me agora. Para se granjear um lugar neste reino são necessários abnegação, humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Repito, gente, não é ser bobo, não é ser aquela pessoa, sim, né? Aquela carinha de leso, aquele pieguismo religioso. Não, Jesus deixou isso bem claro. Não é a subserviência, é a humildade vivenciada. É silenciar no momento que o nosso orgulho quer estourar, como minhas amigas hoje fizeram comigo. Eu fiquei a ponto de explodir elas. Cláudio, calma, né? Entendeu? São esses momentos, é uma luta constante, como dizia o apóstolo Paulo, o homem velho com o homem novo. É como a história que o Ruth citou aqui semana passada, né, daqueles dois lobos, o lobo bom e o lobo mau.
Alimente qual deles? Você vê o estrago que o mal vai fazer. Alimente o lobo mau. E aí, esse é um trechinho da mensagem da rainha de França, dizendo que o orgulho não serviu de nada, não deu passagem nenhuma melhor na vida espiritual. Ela entrou lá como miserável, em termos de crescimento espiritual. Agora, comparem com a rainha de Oude. Quem é essa rainha? Essa eu achei. O nome dela era Malika Kishvar. Era uma rainha muçulmana. Em público, ela estava sempre coberta por um véu. E ninguém era permitido olhar para ela, o rosto dela. Tá? Nas audiências, ela ficava isolada assim por cortinas pesadas. E as secretárias vinham, ela falava, voltava as pessoas. Aí depois a secretária vinha e ficava aquele... Ela não podia ter contato com a plebe. Kardec, ela desencarnou em 23 de maio de 1858. E aí Kardec evocou. E eu tirei as partes mais voltadas à política, que ele faz umas perguntas sobre a política lá da região, do país, né, de Oude. E vejam só alguns trechos e comparem com a rainha de França. Sois feliz? Lamento a vida, não sei, sinto muita dor, a vida me teria libertado dela. Garanto, gostaria que meu corpo se levantasse do túmulo. Ela já começa dizendo isso. Aí vem, Kardec fazendo outras perguntas. Sobre a cerimônia fúnebre, que essa época houve uma revolta na Índia, em alguns países, em algumas regiões da Índia, que ela era da Índia, para tentar se libertar do Império Britânico. E todo mundo sabe que França e Inglaterra tinha sempre aquela briguinha entre os dois, né? Quando ela faleceu, a França, para provocar a Inglaterra, fez um funeral com honras de chefe de Estado. Então teve aquele desfile pela Champs-Élysées, Arco do Triunfo, toda aquela coisa com toda a pompa. E ela diz, foi bem pouca coisa. Eu era rainha e nem todos se ajoelharam diante de mim. Deixai-me, obrigam-me a falar. Não quero que saibais o que eu sou agora. Ou seja, nada. Né? Ela agora não era mais a rainha. E ela estava irritada por ter que falar isso. Eu fui rainha, saber bem. E aí ele pergunta mais, né, sobre o luxo que ela tinha, das honras. O que é que você pensa disso? Que eu tenho direito. Eu tenho direito a isso. Aí ele pergunta sobre a posição que ela ocupava na terra, se dá a ela uma posição melhor no mundo dos espíritos. Eu sou sempre rainha. Cadê meus escravos para me servir? Não sei, parece que não se preocupam comigo, mas eu sou, sempre eu sou rainha. Aí ele pergunta se ela era da religião muçulmana, e ela diz, eu era muçulmana, mas eu era demasiado grande para me preocupar com Deus. Preocupar com Deus? Não interessa não. Aí pergunta sobre a religião cristã e a muçulmana. E ela diz, a religião cristã é absurda. Diz que nós somos irmãos. E aí Kardec pergunta, e sobre o Cristo, o que é que você acha? O filho do carpinteiro não é digno de ocupar meu pensamento. Recordai-vos de outras vidas, né? Antes dessa última, ela diz, deve ter sido sempre rainha. Eu lembro de uma mulher que chegou para Chico e disse, Chico, eu sonhei tomando banho com leite. Leite de cabra. Será que eu fui a rainha Cleópatra? Aí Chico disse, eu não sei mesmo, ela tomava banho com leite. Sério, Chico, você não sabe, faz bem para a pele. Sei não, minha irmã. Aí outra chegou e disse, Chico, descobri quem eu fui na minha vida passada, nas minhas vidas passadas, em uma das vidas. Quem, minha irmã? Chico Xavier, com aquele jeitinho brejeirinho, disse, eu fui uma cristã devorada pelos leões nos circos romanos. E você, Chico? Ah, minha irmã, nada demais não, era a pulga do leão. Ele só dizia isso, bem calmo, sem deboche. Eu fui a pulga do leão, a criatura baixava a cerviz e saía tranquilamente. Mas já pensou, né? Tem gente que acha... Eu nunca vi alguém dizer que sabia de suas vidas passadas, dizer que foi um miserável, foi um servo, foi um escravo. Não, eu sempre fui alguém importante. Né? Sempre fui dono de terra, fui poderoso. Eu nunca vi alguém dizer o contrário. Por que viestes ao nosso apelo? Se eu não queria, me forçaram. Pensas que eu teria me dignado a te responder? Quem sois vós perto de mim? Ela pergunta a Kardec, né? Ela mal sabia que Kardec é um dos apóstolos de Jesus, né, gente? Quem vos forçou a vir isso? Não sei. Não deve ter ninguém maior do que eu. Sobre a que forma estáis aqui? Ora, sempre de rainha. Que pensais? Que cessei de sê-lo? Vós sois muito pouco respeitosos.
Sabei que não se fala assim com rainhas. Viram a diferença entre a rainha de França e essa rainha? Aí depois o Espírito São Luís faz um comentário dizendo a Kardec o seguinte: olha, deixa essa coitada. O orgulho nela está com toda a sua força. E aí, gente, assim, se vocês lerem O Céu e o Inferno na segunda parte dos exemplos, tem cada exemplo extraordinário. Do mesmo jeito tem essa mulher, tem a Condessa Paula, que ela faleceu, uma condessa alemã, com 35 anos, uma coisa assim. E quando chegou o velório dessa mulher, apareceu gente de todo lado, gente assim, da plebe, gente pobre, miserável, e a família olhando assim, de onde saiu tanta essa gente? Trazendo flores, quase muito parecido com nós tivemos o caso de Lady Diana, né? Que faltou flores, faltou rosas na Europa. O velório de Lady Diana, o povo obrigou a rainha a se curvar, a rainha não se curva. Se vocês virem o vídeo do cortejo fúnebre de Lady Diana, a rainha faz isso, ó. As pessoas fazem assim. Ela faz assim, eu não vou me curvar. Acho que alguém estava, curva, criatura. Faltou flores na Europa. Para vocês terem ideia de como as pessoas amavam a Lady Diana. Foi a mesma coisa com a Condessa Paula. E a amiga dela era Madre Teresa. Madre Teresa, muito íntimas, muito íntimas. Divaldo relata que ela foi recebida por Madre Teresa no mundo espiritual, no despertamento dela. Inclusive, Lady Diana procurou Madre Teresa para aderir à ordem religiosa dela. E Madre Teresa disse: não, minha filha, com essa sua beleza, com esse seu poder, com tudo que você tem que ajudar do outro lado. E realmente, ela teve atitudes, por exemplo, quando a AIDS ainda era muito desconhecida, ela foi trabalhar com pessoas aidéticas e as pessoas achavam que a AIDS se pegava no toque. Ela tirou fotos pegando na mão de aidéticos, abraçando crianças aidéticas. E as pessoas, essa mulher é louca. Ela foi andar em campos minados, com toda a proteção, mas não resolve, né? Se pisar não explode, perde as pernas, até morre. E aí, no mesmo item do Céu e Inferno, no item 26 do Código Penal, tem uma lição maravilhosa que diz assim: é um suplício para o orgulhoso ver acima de si na glória, rodeados e festejados, aqueles que ele desprezara na terra, ao passo que ele é relegado às últimas fileiras. Claro, isso é castigo, isso é punição. Não, gente. Colheita. Ruth falou semana passada aqui, lembram? A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Pode fazer do jeito que você quiser. Leve a vida como você quiser. Pise em quem você quiser. Humilhe quem você quiser. Mas a lei de Deus diz que tudo voltará para nós de uma forma ou de outra. E não foi Ruth que disse isso, não. Foi Jesus lá atrás, há 2021 anos. Reconciliai-vos depressa com o adversário, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao carrasco, e sejas colocado na prisão. Não sairás de lá até que tenhas pago o último centavo. Graças a Deus que a gente pode sair, né? E isso acaba com aquela tese das penas eternas. Você vai pagar a dívida. Como? Depende de suas mãos. Depende das suas atitudes, de suas ações. Não é? Eu vou encerrar aqui porque eu já estou estourando meu tempo. Fica nosso agradecimento pela paciência de vocês em estar conosco, nos ouvir. Estude a doutrina. Não precisa ser espírita para estudar a doutrina. Veja a mensagem que ela traz para todos nós. Porque a ideia do espiritismo não é converter as pessoas, mas mostrar como na palma das suas mãos a realidade da vida futura. Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Eu costumo falar que é sempre uma aula que a gente tem aqui, né, Ruth? Eu já estava até com saudade de usar essa frase. É sempre uma aula, porque cada quinta-feira que a gente vem, ou domingo que se vem para o Evangelho, a gente aprende mais um pouquinho e vai subindo. Eu costumo dizer também, a gente está engatinhando. Como uma criança que começa do ABC, do jardim, tal, vai de degrauzinho em degrauzinho. E é como ele disse, ler, né? Eu não gosto de ler. Tem palestras, assista uma palestra. Enquanto você está lavando os pratos, eu faço isso. Eu às vezes não tenho tempo, coloco lá e vou pesquisando, aí vejo uma palestra, estou lavando os pratos, estou fazendo meu almoço, estou lá vendo uma palestra.
porque muita gente não gosta de ler, né? Mas ficou aí mais uma lição, mais uma aula, e a gente espera que quinta-feira, domingo, né, seu Albuquerque? Que domingo também temos aqui o Evangelho, né? De Evangelho de 9h30, porque não tem, olha, não tem nem desculpa, porque eu cheguei tarde e não deu para vir na quinta. Então venha no domingo. Quem não pode vir na quinta, aí vem prestigiar o domingo, assistir, participar, né? Porque é uma participação, não é só um falando, é um estudo do Evangelho. O nosso irmão Albuquerque, Érica, seu Lacerda está viajando, né? E a casa está aberta. Demorou tanto, gente, demorou tanto para abrir, a gente já estava, que não estava aguentando mais. Então nós temos esses 2 dias por enquanto, né, Cláudio? Por enquanto. Por enquanto. E o estudo da quarta que ainda é pelo Meet, né? Isso, quinta e domingo às 9h30 da manhã, para quem não pode vir à noite, nas quinta-feira. Ô, Fátima, E o estudo... na quarta-feira não precisa nem pedir convite para entrar, né? Porque no site do Joana tem o link do grupo de WhatsApp do estudo da quarta, aí a pessoa entra lá e pode participar. Entra lá e participa na quarta-feira. O livro dos médios. Temos o estudo online também. Livro dos Espíritos, né? Isso Os do meninos estão Tiago. fazendo. Então não tem assim, mas eu não participo disso. Na última quarta a gente está estudando a Gênese, né? A na última quarta de cada mês. Agora, a gente, né? A última quarta agora. E é muito bom, a gente participa, ele não é só ele que fala, ele dá oportunidade para a gente falar, para a gente debater, né? Isso. Aí a gente fica, né? É espetacular. Eu só não participo quando não dá mesmo, ou quando o neto está lá em casa, aí não tem jeito. Não tem jeito para participar. Mas é como o Cláudio disse, a gente faz uma coisa e não, eu não vou fazer assim, mas quando chega na casa, meu marido é o primeiro a falar, minha filha, tira isso que ele quebra, tira isso que ele quebra. Eu disse, não, vamos educar ele para ele não mexer, não quebrar. Não, eu não quero me estressar, vim passar o fim de semana aqui, vim passar o dia aqui, tira tudo. Aí tira tudo, esconde tudo. Aí eu não participo por conta desse motivo, quando acontece. Mas estão todos convidados e não vou falar mais não. Vou convidar o nosso irmão Guilherme para trabalhar. Sim, vamos fazer o sorteio dos 2 veículos. A Ruth falou que tem 2 veículos aqui. Olha só. Para quem não gosta de ler, isso aí é bom, viu? Olha, esse daí é bom. O médio do Cristo. Esse aí é bom, a do livro. Até o 27, amiga. Com certeza, Cláudio, quem vai ser sorteado é uma pessoa que gosta de ler. Vamos ver quem é que vai ser sorteado aqui. Tá filmando, viu? Quem for sorteado e fizer cara feia, já tá filmando. É o número 6. Sou eu. Olha, tá vendo? Ainda tem direito de A semana escolher. passada ela também ganhou, não foi? Não, foi não. Foi não, foi a mina. Foi, Foi? Ah, Leve. Pensei que era por causa do cabelo. Eita, 45. Tu soma quando é maior. É mesmo. É. Esqueci desse detalhe que a Já gente passou. Já passou, vai. Mas aí ia dar o mesmo número, né? Não foi 9 dela? Não, foi 6, foi 6. Foi 6. Passou isso. 10. Olha, que coisa mais. 4, 6, 10. A única vez que eu ia ser sorteado, minha menina estava aqui, se eu for sorteado do universal, eu fui Pode sorteado. chegar. O livro Paulo Estevam é grosso, mas você Olha, viaja que gente, você nem o sei. nosso passe vai ser um passe coletivo, vocês estão sabendo de todo o protocolo, então a gente está procurando seguir tudo, né, que nós recebemos, né, Cláudio? Então a gente está procurando seguir tudo direitinho, como manda O figurino, mas, né? o figurino decreto, como manda o decreto. Então o passe não pode ser individual. Então vai ser um passe coletivo. Aí eu vou convidar o nosso irmão Guilherme para vir até aqui fazer dar esse passe, fazer essa oração, que vai ser um passe.
ao final, todos de 2 em 2 vão até ali e tomem a água que já está ali nos copinhos. Ao mesmo tempo que faz a prece, já fluidifica a água para que todos tomem da água. Todos levem seu pensamento a Deus, a Jesus, pedindo tudo que está angustiando, as dores que estão sentindo, o que estão tendo dificuldade em relacionamento, em tudo, afinal em tudo, que o Pai está ouvindo, todas as nossas necessidades, tudo que nós precisamos, Ele está ouvindo e vai nos socorrer. Vamos fechar nossos olhos e vamos mentalizar. Amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos reunidos em Teu Santo Nome, nesta casa de orações e preces. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor nos fez, diante de todos os dias da nossa vida, diante da jornada diária, do nosso trabalho, do nosso convívio com nossos familiares, amigos, e todos aqueles que muitas vezes a gente sente aquela pedra no caminho. Pai amado, te pedimos muita força diante da saúde do nosso corpo físico. Te pedimos iluminações para que nossas mentes pensem melhor no dia a dia. Te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui diante de tantos tormentos, de tantas coisas que aconteceram. Mas aqui estamos com a tua permissão, Mestre amado, te agradecendo mais uma vez, te pedindo mais uma chance para continuarmos, para concluirmos um dia a nossa encarnação, que foi confiada por ti a nós. Ó Senhor Jesus, que a mentora espiritual desta casa, Joana de Anjos, possa nos dar muita luz, muita força, diante deste retorno que aqui estamos, diante desta casa, que sempre nos abraça, nos dá força, nos dá aquelas boas intuições. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, de Maria Santíssima, possa estar sempre presente, junto a todos nós, aos nossos familiares, nos nossos lares, aqueles irmãos que se encontram neste momento nos hospitais, aqueles que se encontram nas cadeiras públicas, aqueles que se encontram embaixo das pontes, ou em qualquer sofrimento, sejam todos iluminados e agraciados, e os anjos do Senhor cheguem até ele e possam lhe dar aquela oportunidade de se reerguer e dar continuidade à sua missão que tem a cumprir neste mundo de regeneração. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado a todos que fazem parte da missão espiritual, os espíritos superiores de boa vontade que estão sempre aqui presentes nesta casa. Que as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso se façam presentes, que possamos neste momento dar por encerrado os trabalhos desta noite, pensando no amor que Jesus nos prometeu e nos deu a cada no nosso dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Que a espiritualidade acolha a nossa irmã Maria Tomás e o nosso Dudu Braga, que desencarnou. Eles sejam acolhidos, recebidos e volta à pátria espiritual. Que Jesus abençoe a todos e os leve para casa na Santa Paz.